Olá, meu amigo! Seja bem-vindo à nossa aula de História Geral. Antecedentes da Primeira Guerra Mundial é o nosso assunto. Vamos conceituar. Primeira Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu entre 1914 a 1918. Esse conflito, que durou 4 anos, gerou um saldo de 10 milhões de mortos. É muita gente morrendo. E antes de sabermos como se deu os conflitos, quem lutou contra quem, em qual lado, quem prevaleceu, teremos então que olhar um pouquinho antes. Por isso vamos ver os antecedentes dessa guerra, ou seja, quais foram os fatores que contribuíram para que essa guerra acontecesse. Mas antes disso, aqui temos algumas fotos bem legais. Aqui é uma tropa belga que está marchando em direção ao exército inimigo. Essa foto aqui é fantástica, porque ela foi tirada no momento de um bombardeio. Dá para você observar aqui, ó, as bombas explodindo, tiro, bala, o pessoal correndo, e mesmo assim, alguém conseguiu tirar uma foto. Aqui nós temos um soldado alemão que foi ferido, provavelmente levou um tiro no olho e perdeu a visão. Vamos aos antecedentes então. Belle Époque. O que foi isso? Isso é uma expressão francesa que quer dizer bela época. Antes da guerra eclodir, o pessoal estava vivendo uma efervescência cultural e tecnológica na Europa. Nesse período surgiu a luz elétrica, o cinema, a fotografia, o automóvel, os parques de diversões. Então a vida estava muito bem, obrigado, até decidirem brigar. E por que brigaram, professor? Esse é um fator importantíssimo. A unificação de países, mas as disputas territoriais. A Alemanha e a Itália, por exemplo, deixa eu colocar aqui, Alemanha e Itália. Eu sei que minha letra é muito feia, mas por favor, não caçoe de mim. Mas voltando aqui, a Alemanha e a Itália não tinham um território unificado, ou seja, não eram um país sob o mesmo governo. Eles eram divididos como uma coxinha de retalhos. E quando decidiram se unificar, eles tiveram que disputar terra com outros países. E nessa disputa, com outros governos, a gente sabe que eles não vão disputar o território jogando pôquer, jogando Uno ou dominó. Não, é na base da tapa, é na violência, é na guerra. Então, toda guerra, ela gera uma animosidade. Ela vai gerar, sabe, aquele recalque de um país para com o outro. Então, isso acirrou as rivalidades já existentes. Então, é um fator muito importante para se entender por que a guerra estourou mais na frente. Já existia uma certa rivalidade, uma certa rixa entre os países europeus. Expansão de mercado mais pan-germanismo. A expansão de mercado é o seguinte: todos esses países eles já estavam num processo consolidado de industrialização. A Inglaterra foi a pioneira, começou a industrialização e os outros países seguiram ela depois em outros períodos, uma segunda e uma terceira onda de industrialização. E nisso, o que é que esses países querem? Se eles estão produzindo algo, eles vão querer vender. E para vender, eles precisam ter um mercado amplo. E esse mercado amplo necessita que se conquiste território. Nessa conquista de território, os países disputavam entre si quem teria a hegemonia sobre tal país, sobre tal cidade, sobre até tal continente. E a Inglaterra até então era a grande potência. E a Alemanha, querendo combater a Inglaterra nessa questão econômica, veio com o pan-germanismo. O que é isso, professor? Pan significa grande e germanismo engloba todas as nações de origens germânicas. Ela queria aliar força com todos os países que tinham a descendência dos povos bárbaros germânicos e assim, com eles juntos, poderem derrotar a Inglaterra militarmente, mas sobretudo economicamente. A partilha da África foi outra coisa que gerou muita rixa e muita confusão. Novamente, Alemanha e Itália não ficaram satisfeitos. Mas, professor, o que foi a partilha da África?
Os países europeus, se achando dono do continente africano, dividiram entre si todo aquele território. E nessa divisão, a Itália e a Alemanha, como eu já disse, se acharam injustiçadas. Então, isso gerou um clima nada amistoso, já não era, entre os países. E a última coisa aqui é a paz armada. Essa paz armada significa que não havia o conflito, não havia guerra, esses países não estavam guerreando entre si, todavia, eles estavam aumentando o seu poderio bélico, ou seja, eles estavam investindo na indústria armamentista, fabricando armamentos, fabricando tanques, fabricando carros de combate, eles estavam recrutando em massa, então os exércitos aumentavam cada vez mais. E por que isso, professor? Isso aqui é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou alimentando o meu exército, alimentando o meu poderio de fogo, eu estou querendo dizer o seguinte: olha, não mexe comigo não. Olha o que eu tenho. Você tá doido de mexer comigo? Então era algo intimidador, mas ao mesmo tempo era uma precaução, era defesa. Se o meu vizinho tentar me atacar, eu estou preparado. Então tem esse duplo propósito: intimidar, mas também se proteger. A guerra, ela vai ser deflagrada, como a gente disse no início, em 1914, julho de 1914, quando vai morrer esse camarada aqui, Francisco Fernando. Francisco Fernando, esse camarada com o nome de cantor de brega, ele era o herdeiro do trono da Áustria-Hungria. Ele vai levar um tiro junto com sua esposa em Sarajevo, na Sérvia, e vai morrer. E esse é o estopim para que a guerra comece. Se esse povo só queria um motivo para brigar, só queria que alguém pisasse no seu calo para começar a porrada a descer, então esse motivo foi o assassinato de Francisco Fernando. Dá uma olhadinha aqui no mapa. Francisco Fernando, ele era herdeiro da Áustria-Hungria, descendente direto ao trono. E ele foi morto nessa região aqui de Sarajevo, pertencendo à Sérvia, Bósnia. É um local que tem sérvios e que também tinha bórnios. E que vivia um certo conflito étnico e territorial, querendo a sua supremacia. Então, com a morte de Francisco Fernando, em 1914, a guerra vai começar. E na próxima aula, veremos então quem lutou ao lado de quem. Até lá, um forte abraço.